Como vai, alunos do terceiro ano do Colégio Militar Augusto de Carvalho Ramos? Aqui é o professor Arueso, Sociologia de vocês. Vamos continuar o nosso curso de Sociologia, né? Esse ano importante para vocês, mesmo vivendo na situação que a gente está vivendo hoje. Tudo bem? O capítulo que vamos trabalhar com vocês agora, no terceiro trimestre, é o capítulo 13, que é Sociedade e o Espaço Urbano. Tudo bem? Vamos trabalhar esse conteúdo do capítulo 13, que é da página 308 à página 223. Então, desde já põe para vocês para começar a ler, né? Essa página da 308 a 323, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar com vocês, tudo bem? Em todo curso nosso, você sabe que a gente sempre faz umas questões de pesquisa com vocês. As melhores respostas começam com as melhores perguntas, por isso reflita, lembra dessa frase que eu coloco, né? E a pesquisa é um pouco o nosso tema, o que é o urbanismo, o que é a cultura do meio urbano, o que é a segregação espacial urbana e o que é a gentrificação. Nossa, que palavrão, professor, isso mesmo, vamos pesquisar para entender isso aí. O objetivo da nossa aula hoje, gente, é entender um pouco essa questão da área da sociologia que estuda a questão da urbana, né, das grandes cidades. Só como dado para vocês, meados do século XIX, com a Revolução Industrial, com o êxodo rural do campo para a cidade, já em 1859, várias regiões do planeta já tinha mais gente morando na cidade que morando no campo. E esse fenômeno foi continuando ao longo aí de todas as sociedades, países do mundo inteiro. No Brasil, até a década de 60 do século XX, ainda tinha mais gente no campo do que na cidade. Mas a partir da década de 60, vai acontecer a virada, né? Vai ter mais gente na cidade do que no campo. E hoje, calcula em torno mais ou menos de 84% a 85% das pessoas que moram no Brasil estão em cidades, 15% no campo. E esses 85%, a grande maioria está nas chamadas grandes metrópoles, né? Megalópolis que existe, né? Na cidade, por exemplo, São Paulo, por exemplo, tem, somando com a grande São Paulo, mais de 20 milhões de pessoas, né? Um estado que tem mais ou menos em torno de 45 milhões. No caso aqui de Goiás, tem mais ou menos em torno de 6 milhões de pessoas, 5 a 6 milhões. Goiânia, só Goiânia já tem quase 1,5 milhão, né? A grande Goiânia tem mais de 2 milhões. Então, são esses fenômenos urbanos que acontecem. E a sociologia estuda isso. Isso interfere na vida das pessoas, interfere no dia a dia das pessoas. E teve toda uma escola, vamos falar um pouco da escola de Chicago, da contraponto da escola de Chicago, que começou a estudar essa questão urbana, entendeu? É um tema sociológico. Então, a sociologia urbana compreende um conjunto de conhecimentos teóricos que permite refletir sobre a realidade dos grandes centros urbanos, entender esse movimento social nas grandes cidades. Os interesses conflitantes nas cidades mobilizam de maneira específica a população, o capital e o Estado, que afeta diretamente a vida dos seus habitantes. Então, é um espaço, né, uma arena de grandes conflitos e confrontos, né, que é a grande cidade. Desenvolvimento urbano é uma das diferentes formas de organização e de atuação política na luta pelo direito à cidadania e moradia. Hoje, nós estamos vendo um ano eleitoral, né, nós estamos vendo um ano político, essa questão da mobilidade urbana é uma coisa que pega muito. Fazer essa selva de pedra, que é a grande cidade, tornar-se mais palatável, melhor para se viver, para se conviver, né? Onde garante alguns direitos de mobilidade, de ir e vir, de acesso à escola, à saúde. Então, hoje é um grande tema sociológico essa questão das grandes cidades. Outra questão, essa questão começou a ser debatida quando? Mais ou menos no final do século XIX, no século XX, lá na cidade de Chicago, isso é chamado Escola de Chicago. E é essa escola que vai desenvolver os primeiros estudos sobre essa questão da urbanização, né? Esse crescimento urbano na cidade. Você sabe que o crescimento das cidades deu primeiro para a Revolução Industrial, né? À medida que as fábricas foram desenvolvendo dentro das cidades, foram atraindo trabalhadores do campo, foi montando uma classe operária, e a partir de outros momentos aí do desenvolvimento do capitalismo, no caso, por exemplo, Goiânia. Goiânia é uma cidade muito grande, tem mais de 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, não tem uma base industrial forte, mas é uma cidade de serviços, né, que oferece para todo o estado situações que as pessoas procuram na nossa cidade. Então, hoje, o fenômeno urbano não é mais somente industrial,
e também é o espaço de acesso às mercadorias, de acesso à cultura, de acesso às universidades, de acesso a uma melhor educação. Tudo isso joga e as pessoas procurando os grandes centros urbanos, tudo bem? Então, essa escola é a primeira a estudar isso. E ela fez uma comparação como se fosse um ambiente ecológico, né? Então, a Escola de Chicago, ordenamento ecológico da cidade. Ciências sociais é uma forma de compreensão do espaço urbano como um ecossistema, ou seja, uma visão que defende que haver um desenvolvimento das relações ecológicas entre os seres humanos. O que é o desenvolvimento ecológico? Por que isso? Esse conceito trazido lá da biologia. Que aqui nós temos várias pessoas, tem ricos, tem pobres, né? Tem pessoas com deficiência, tem várias profissões, mas ela se relaciona em como? Ela relaciona com os bairros, ela se relaciona com os guetos, ela se relaciona com o centro da cidade, com as vias, com as grandes vias, com as pequenas vias. Então, isso é o entendimento dessa escola, que era um ecossistema. Por isso que ele trabalha muito essa ideia, essa comparação com meio ambiente, entendeu? Como se a cidade fosse um meio ambiente, logicamente um ambiente urbano, né? Mas é um meio ambiente nas relações humanas. Então, a ecologia urbana, né? Princípio teórico que norteia as explicações sobre diversos fenômenos da cidade. Quer dizer, as classes sociais da cidade, as gangues, as atividades ilegais e etc. Tudo ali, as religiões, tudo que move o movimento da cidade. Tudo bem? Outro slide que a gente vai trabalhar com vocês é que houve um contraponto dessa escola de Chicago. Essa escola de Chicago falava assim, ó, as pessoas que moram no centro têm uma condição, as pessoas que moram na periferia têm mais condições, que os espaços urbanos são mais definidos. Aí vem uma outra escola, né, uma escola de linha marxista, né, que vai questionar isso aí. Os pensadores dessa corrente, a cidade só poderia ser compreendida como um espaço produzido pelos conflitos inerentes às contradições básicas do capitalismo. Os fenômenos urbanos por causas não espaciais, mas pela concentração de riqueza. Então, a cidade ela reproduz essa má distribuição de renda, que é uma característica marcante do capitalismo, entendeu? Quem tem os meios de produção, vamos dizer, tem uma renda maior do que aqueles que só dependem da sua força física para vender, né, para conseguir alguma renda. E aí gera o que nós chamamos de conflitos urbanos. Então, a cidade tornou-se esse conflito urbano que nós chamamos de violência e privatização do espaço urbano. Então, o medo tornou-se uma justificativa recorrente para as mudanças da administração dos espaços públicos e privados e nas formas de mobilidade urbana. Então, a gente percebe que quando as pessoas começaram a migrar para a cidade e conviver na cidade, a gente percebe que tem mais casos de homicídios, tem mais casos de assaltos, coisa que não existia, ou existia menor quantidade quando a pessoa morava lá na roça, né? A ideia do shopping center que reproduz como alternativa de comércio de rua. Então, há um tempo, as pessoas começaram a se preocupar mais em criar espaços mais privados de comércio, veio daquele chamado comércio de rua. É um fenômeno muito marcante aqui na nossa cidade, e na maioria das cidades do mundo hoje. A questão multiplica os chamados condomínios fechados. Hoje, as pessoas mais ricas, com medo da violência, essa tal do cultura do medo, começou a se encastelar condomínios com um total esquema de segurança que existe, né? A própria vida privada das pessoas é monitorada por sistemas eletrônicos de vigilância, não é só dentro do condomínio, não, dentro das ruas, do centro da cidade. Então, a cidade tornou essa coisa onde o indivíduo ele tem uma certa dificuldade de sua expressão, porque há um monitoramento, né? Um monitoramento forte em relação a isso. Tá? Outro slide que a gente montou para vocês, baseado no livro, né? É a questão mais importante, que eu achei melhor que trabalhar com uma charge do que falar, que é a questão da cultura do medo. Eu já falei isso em sala de aula, né? As pessoas mais ricas aqui no Brasil, isso é uma coisa ruim para a nossa sociedade, quando elas ganham um valor muito grande, em vez de elas investir aqui no nosso país, elas procuram viver no exterior. Procura ou viver na Europa ou viver nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos. Entendeu? Então, um exemplo que eu já dei em sala de aula é a questão daquele comunicador, né, o Gugu Liberato, né, que faleceu. Tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão. Patrimônio esse construído aqui dentro do Brasil, através da comunicação, através de parques infantis, de empresas e tudo mais. Só que ele foi morrer aonde? Ele foi morrer lá em Orlando, nos Estados Unidos. Uma baita casa, uma baita mansão, que ele foi lá, que ele
que aconteceu o acidente, que ele veio a falecer. O que eu estou dando esse exemplo? Essa ideia que o Brasil não é um país para essas elites, né, econômicas viável. É melhor viver no exterior. Lá é melhor, lá a estrutura é melhor, lá a segurança é melhor, lá não existe essa questão do assalto, do homicídio e tudo mais. Então, essa cultura do medo é muito colocada aqui na nossa sociedade. Na verdade, ela é real. As pessoas hoje vivem com medo de sair. Os pais têm medo que suas filhas saem nas festas, saem à noite nas ruas. Os pais e as mães têm medo dos seus filhos, que frequentam muita rua. O maior índice de homicídio ainda está no menino na faixa de 17 a 25 anos, entendeu? Por causa dessas brigas de gangue, por causa de problemas de droga. Então, na realidade, existe uma explicação por isso. Mas o problema não se resolve você migrando para outro lugar. Você tem que resolver o problema aqui. Essa ideia de ter políticas públicas que garante a segurança e garante a vida das pessoas da nossa cidade. Aí está a charge, que é o tal do jornal. Você lê jornal hoje, você vê televisão hoje, é só violência, né? Parece uma coisa gritante, né? É menina estrupada, é não sei o quê. Tudo isso é marcante na nossa sociedade. Já um outro slide que a gente trabalhou, ele já começa a falar especificamente sobre, isso é o slide passado, né? Sobre a questão da procura de soluções para esse problema. Então, o serviço público, o Estado não está preocupado com isso? Está preocupado. Existem várias gestões municipais, estaduais, que procuram enfrentar esse problema da cultura do medo, esse problema urbano, da violência urbana, entendeu? Nós estamos vivendo hoje um momento eleitoral, hoje tem eleição esse ano, é importante a gente ver quais são os nossos candidatos, se os nossos candidatos a prefeito, meninos, se eles têm essa preocupação de resolver essa questão. Muitas vezes você vai, professor, resolver, não vai dar para resolver, mas nós temos que pensar numa política que ameniza, que tira o impacto dessa cultura. As pessoas têm que ser mais felizes, as pessoas têm que ir para o centro para ver cultura, fazer esporte, ter acesso a esse tipo de coisa, a lazer, entendeu? E acabar e oferecer. Outra coisa importante que a gestão pública tem que pensar, geração de emprego, né? Muitas vezes a violência é dada pelo próprio desemprego que está marcante na nossa sociedade. Então, nós temos que pensar num governo que tem uma política social de implementação, que ajuda as pessoas a ter acesso. Para as pessoas terem acesso hoje a emprego, meninos, vocês já estão entrando aí nessa fase, muitos já trabalham, você já sabe disso, você precisa de ter uma formação mais técnica, né? Mais profissionalizante. O mercado cada vez mais está especificando o que ele quer do trabalhador, cada vez mais específico a sua realidade. Então, tem que oferecer cursos. Esses cursos vão ajudar as pessoas a ter acesso ao melhor emprego. Muitas vezes as empresas não contratam porque elas não têm uma pessoa qualificada. E a qualificação se dá através do estudo. Tudo bem? Então, a administração das cidades, do mercado, houve a ideia da privatização dos espaços públicos, né, aquilo que eu já falei para vocês, né, de shopping, condomínios. Houve políticas aqui em Goiânia, já houve essa tentativa do chamado orçamento participativo, foi na gestão do prefeito Darcy Accorsi. Ele tentou, então, pegar o orçamento do município, procurar que esse orçamento fosse discutido para as várias regiões de Goiânia, quer dizer, a população ter acesso àquilo que é melhor para ela. Não adianta o Estado ir lá e colocar, por exemplo, uma escola, se a comunidade quer mais um posto de saúde, entendeu? Então, essa ideia do orçamento participativo são tentativas de fazer esse mundo urbano se relacionar mais com os interesses da população. A questão da economia solidária, que é uma coisa muito marcante, né? Uma forma de sobrevivência e organização social da população mais pobre, diferente da economia informal. Então, também os catadores de lixo que tem na rua, chamadas cooperativas, né? De associação de trabalhadores, são iniciativas que tentam procurar amenizar esse impacto social na sociedade. Tá? Outra questão também que a gente coloca é essa questão da gentrificação. Que palavrão é esse, professor? A gente observa, gente, que na medida que esses bairros populares, muitas vezes começou através de uma invasão e foram se construindo, e aí chegou lá a escola, chegou o posto de saúde, chegou o asfalto, chegou a energia elétrica, chegou a rede de água. Geralmente, quando chega a rede de água, né, acaba com aquelas fossas, cria as redes de água, vem então uma galera com um poder econômico mais alto e expulsa os moradores, historicamente, que lutaram, brigaram para melhorar a sua moradia e são jogados para fora.
Isso que é a gentrificação, um fenômeno que acontece muito aqui em Goiânia, entendeu? Quando o bairro começa a melhorar um pouco, pessoas com poder aquisitivo vão comprando as casinhas das pessoas, vão construindo prédio, vão construindo comércio, e essa pessoa mais humilde, ela é jogada para mais longe ainda, né? Por isso que Goiânia está virando essa cidade enorme, por isso hoje não tem muita diferença entre Goiânia e Aparecida. Não que a Aparecida cresceu, não. A Aparecida cresceu com o crescimento de Goiânia. O limite chegou de Goiânia. Tudo bem? Aí vamos tentar dar uma geral sobre essa questão da violência que nós estamos falando com vocês, tá? Uma visão erudita da violência, né? A violência como a negação dos direitos do outro e do instrumento de poder, né? 3 fontes explicativas para a violência no ponto de vista filosófico e sociológico, que nós tentamos passar para vocês, né? É a expressão da revolta frente à sociedade ou Estado que não consegue lhe dar respostas adequadas, frustrações relativas, né? A violência nasce da distância entre a expectativa de determinados e da impossibilidade que a sociedade tenta realizá-las, né? Satisfazê-las, né? Esse é um conceito dessa ideia da violência urbana. Outra coisa é o caráter racional e instrumental da violência, meio para atingir fins específicos. O violentador não é vítima, mas é um ser consciente que atua no campo das interações, né? Então, as gangues, né? A própria polícia, a ideia de afirmação dentro da sociedade e essa falta de trabalhar um pouco essa questão do direito humano das pessoas, entendeu? É importante as pessoas terem direitos e o Estado tem que defender esses direitos, não importa da cor, do sexo, do poder aquisitivo, né? São coisas inerentes para um bom relacionamento, uma boa convivência social. Não entender direitos humanos como uma entidade lá que fica brigando, não é isso. Nós, sobre seres humanos, se nós tivermos nossos direitos garantidos, nós conseguimos viver numa cidade melhor, tudo bem? Outra coisa, um terceiro grupo resalta a forte articulação entre violência e cultura. Mecanismos de institucionalização e de soluções de conflitos, que são de direito de lei, levando ao indivíduo a dominar a sua agressividade e os seus impulsos violentos. Comunidade de interesse, identidade e busca do bem coletivo. Então, essa questão que é da impessoalidade, né? Impersonalidade que aconteceu com o crescimento urbano. O livro até cita vários exemplos. Você vai num banco, por exemplo, o cara está aprendendo lá, você é mais um, você não é um cara diferenciado, não tem uma relação pessoal, né? As relações são impessoais. Isso gera, então, atos de violência, entendeu? Você não tem uma relação de respeito ao outro, né? Isso é uma questão cultural que a sociedade tem que avançar no quesito de respeitar o seu direito está na mesma proporção do direito do outro, entendeu? Essa é uma coisa muito importante. E, então, para finalizar a nossa aula, né, eu coloquei um quadro, né, um quadro muito interessante, né? Foi pintado em 1937, um quadro de Pablo Picasso. Ele pintou uma realidade que aconteceu numa cidadezinha lá da Espanha, né? A Espanha vivia numa guerra civil interna e os alemães, o Hitler, né, ajudou lá o general Franco, né, a tomar o poder lá da Espanha. Ele fez um teste na cidade lá, chamado Guernica, usou os aviões para bombardear a cidade, entendeu? E esse quadro mostra o caos urbano ali da cidade, né? Pessoas mortas, pessoas arrebentadas, animais mortos, né? Então, esse quadro mostra um pouco, né, é um quadro lá antes da Segunda Guerra Mundial, mas mostra um pouco a nossa vida urbana hoje. A gente vive essa ideia do caos, né? Não somos bombardeados pelos aviões nazistas, né? Lá na cidadezinha de Guernica, mas somos bombardeados pelas nossas relações, nosso medo social, tudo bom? Gente, essa aula ela finaliza todo o capítulo, né, que é o capítulo 13. É para vocês lerem o capítulo, eu vou fazer essa pesquisa que eu coloquei para vocês aqui agora. Ao longo da próxima semana, a gente vai estar fazendo mais questões, né, de atividade 2 para vocês. Vamos trabalhar, então, o capítulo 13. É um capítulo pequeno, tem poucas unidades, por isso essa aula representa tudo isso, tudo bem? Muito obrigado, vocês, alunos do terceiro ano.